Olá, alunos! Vamos à nossa aula de matemática dessa semana? Vamos falar hoje de medida de comprimento. O que é isso? Olha só, usamos essa medida para descobrir o tamanho e a distância. As medidas mais usadas são o quilômetro, o metro e o centímetro. Vejam bem. Então, você quer descobrir o tamanho de alguma coisa e a distância de um lugar para chegar ao outro. Você vai usar o quê? O quilômetro. Como que você vai encontrar ele representado quando você vê escrita essa medida? Você sempre vai ver o K e o M. É a sigla do quilômetro, tá? Metro. Para que serve o metro? O metro você sempre vai encontrar ele na medida de 100 centímetros, tá? Ele vai ter um tamanho básico de 100 centímetros, é 1 metro. Como você vai ver ele escrito? Ele é representado pela letra M, vendo aqui? Então, você sempre vai ver ele nas informações de alguma coisa que você vai comprar, tá? Então, também você pode encontrar o centímetro. O que é o centímetro? A gente encontra muito essa medida nas coisas que a gente precisa comprar, vender, né, estudar. O centímetro ele está dentro do metro. O metro está dentro do quilômetro. O centímetro é a unidade menor, o metro é a média, quilômetro é a unidade grande, a medida maior que você precisa descobrir. E o centímetro, você sempre vai ver ele representado pelo C e o M, tá vendo? Se você vê lá nas embalagens de algo que você foi comprar, você precisa saber quantos centímetros tem aquilo. Se tiver essas letrinhas aqui, centímetro, vai estar informando que aquela medida foi feita em centímetros. Se você vê esse Mzinho aqui, então aquele produto ele foi medido em metro, né? Se você vê esse km, significa que aquela informação foi dada em quilômetro. E aí você precisa entender também, é um pouquinho complicado, mas vamos lá. Conversão em unidades menores, como eu disse antes. Quilômetro, vai ser a unidade maior, né? Dentro do quilômetro você vai encontrar 1000 metros, tá vendo aqui? Por que são chamados de múltiplos? O quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, porque eles são maiores, as medidas maiores, tá? Olha aqui, o quilômetro representado por km tem 1000 metros. O hectômetro é representado pelas letras H, M. Dentro dele tem 100 metros. A cada 100 metros você terá um hectômetro. E o decâmetro, representado pelo DAM. A cada 10 metros que você medir, você terá um decâmetro. Porém, a gente não vê essas duas informações aqui no nosso dia a dia, né? É mais difícil ser encontrado. A gente vai encontrar mais, quilômetro. Então, gravem aí, cada quilômetro tem 1000 metros. Para descobrir a distância entre os lugares, veja bem, quantos quilômetros tem de Rolim de Moura a Cacoal, né? Ou a um sítio que você quer ir. Como é que você vai saber isso? Né? Hoje nós já temos aí nos carros, moto, até bicicleta, até relógio que mede o quilômetro para facilitar para a gente, porque o quilômetro ele é extenso, é grande essa medida, né? Como é que você vai medir 1000 metros? Então você vai precisar de um outro aparelho especializado para isso. Você não vai conseguir medir com uma fita métrica, por exemplo, que é um aparelho de medida que a gente tem aí em casa, né? Um instrumento de medida mais fácil para a gente usar. Não tem como medir o quilômetro com uma fita métrica, por exemplo. Você vai precisar de um aparelho aí especial para isso.
Mas nos carros, motos, bicicletas, relógios, celular, a gente já encontra, né? Formas de medir o quilômetro. Então, depois, olha aqui, ó, nós vamos encontrar os submúltiplos. Por que é chamado submúltiplos? Porque eles são as unidades menores, olha lá. Nelas você vai encontrar o decímetro, ó, ele é representado pelas letras DM. Quando você vê essa informação aqui, ó, DM está falando de decímetro. Ó, dentro dele tem 0,1 metro. É muito pouquinho, é muito menor que o metro. Centímetro, esse aqui a gente costuma ver, ó, mais facilmente. Centímetro é representado pelas letras C, M. Vendo? Onde tiver essas letrinhas aqui, saiba que vocês estão, ó, vendo algo que está informando centímetro daquilo. E olha, em 1 centímetro tem 0,01 metro, uma pequena parte do metro. E olha, essa unidade aqui, ó, essa medida vocês não podem esquecer, ó, a cada 1 metro vocês vão encontrar 100 centímetros lá dentro. Por exemplo, ó, a fita que a gente costuma usar mais, né, na escola, em casa. Então, tá vendo? Ela traz esses números para nos ajudar. Cada número desse indica que é 1 centímetro que tem aqui, ó. Então, se a cada 1 metro tem 100 centímetros, olha lá, você vai direto para o número 100. Vamos aqui, ó, 100, tá vendo? Cheguei no 100, ó. Então, do 1 até chegar ao 100, eu tenho aqui a medida de 1 metro. Gravem isso é muito importante. Então, a cada 100 centímetros, nós vamos encontrar 1 metro. A fita métrica, olha aqui, ó, ela traz 150, ó, o último número, 150. Então, significa o quê? Se no 100 ela marcou que nós temos 1 metro, ó, para chegar lá no 150, que é o final dela, então aqui você tem 100 mais 50, que deu o quê? Ó, 50 não é a metade de 100? Então, você vai encontrar nessa fita 1 metro mais 50. Então, 1 metro e meio metro. 1 metro mais meio, 1,5 metro. 150 centímetros. E seguindo aqui, olha, você também vai encontrar essa informação em milímetro. Quem é o milímetro? Ó, ele é representado pelas letras M, M. Se você encontrar isso aqui escrito, ó, em alguma coisa lá no pacote de alguma coisa que você encontrou, olha lá, ela foi medida por milímetro, tá vendo? E olha como ele é pequenininho, ó, ele tem 0,001 metro. Nossa, é muito pequenininho. Mas olha aqui, o que você geralmente vê escrito é isso aqui, ó. Ó, a cada 1 centímetro, você vai encontrar 10 milímetros. A cada 1 centímetro, você vai encontrar 10 milímetros lá dentro. Para te ajudar, olha, eu trouxe a régua. Ó, a régua que a gente usa lá na escola sempre. Usa em casa para fazer as tarefas, você quer medir alguma coisa, você corre e busca a régua, né? Que ela é mais fácil para usar. Então, ó, cada númerozinho que tem na régua também indica 1 centímetro. Podem ver que ele tem uma marquinha aqui, ó, um risquinho maior, embaixo dele tem um número, né? Esse risquinho maior significa o centímetro, a medida do centímetro. Dentro desse centímetro, tem ali, ó, 10 risquinhos ali menores, um pertinho do outro. Cada risquinho daquele ali é 1 milímetro. Então, ó, se você for contar, ó, dentro desse espacinho aqui, ó, de 1 centímetro, você vai encontrar 10 milímetros. Ele é uma medida bem pequenininha, ela está dentro do centímetro. Então, ó, o milímetro está dentro do centímetro, o centímetro está dentro do metro e o metro está dentro do quilômetro. Vendo?
um dentro do outro. Por isso que a gente fala conversão de unidades menores, em unidades menores. Para você entender, ó, você precisa de um para entender o outro, para chegar na medida que você precisa. E tudo isso aí gira em torno do metro. Olha aqui, ó. Leiam aqui comigo. Ó. O metro é a unidade de referência. Por que ela é referência? Porque ela é a mais comum de se usar, né? A mais utilizada e a mais fácil de usar. Né? Ó, você gravou que 1 metro tem 100 centímetros e que o milímetro que é a menor está dentro do centímetro, você consegue resolver tudo. Então, lembra, ó, a cada 1 centímetro tem 10 milímetros lá dentro. A cada 100 centímetros nós temos 1 metro. E a cada 1 quilômetro, se você quiser descobrir a distância de um lugar para chegar no outro, você vai ter 1000 metros, tá vendo? E para fazer isso, ó, você precisa descobrir a distância ou o tamanho de alguma coisa, você vai precisar usar instrumentos para medir isso, né? Olha aqui, ó, a Pro colocou os mais conhecidos aqui, ó. A régua, que eu já disse, né? Todos nós temos uma régua. Infelizmente, a maioria das réguas que a gente usa, elas quebram, né? E ela é a melhor para ser usada, tá? Então, quebrou, compra outra. Você sempre vai precisar de uma régua. Tem também a trena. Ó, eu trouxe uma trena aqui para vocês conhecerem. Eu tenho uma trena aqui na minha casa. Dentro da trena, ó, você vai puxar, ela tem um fio. Um fio igual a fita métrica, só que ela vem enroladinha, de um material mais duro, né? Ó, você puxa, ela vai e volta, tá vendo? Aqui dentro tem mais de 1 metro, tem mais de 1,5 metros. Ela é bem maior do que a fita métrica. Por quê? Para te ajudar a medir coisas maiores, né? Ó, distância maiores, objetos maiores, lugares maiores. Olha lá, ó. Para descobrirmos esse tipo de medida, podemos usar instrumentos próprios, que são os padronizados. Os mais conhecidos são esses, ó. A trena que a Pro falou, a fita métrica e a régua. Esses são os de mais fácil acesso, né, para a gente comprar, para a gente ter em casa, né? Então, veja bem, por que eles são chamados de padronizado? É porque eles têm padrão, ó, tem um tamanho próprio, ó, certo, para facilitar o uso, tá vendo? Ó, tem um tamanho certo para cada um. Isso não muda. A régua, você vai encontrar réguas menores e réguas maiores, ó, mais curtas ou mais longas, né? Compridas. A régua maior, ela costuma ter 1 metro, tá? 100 centímetros. Essa aqui que a gente usa na escola, ela tem 30 centímetros, ó, então ela é menor. Também tem aquelas menorzinhas de 15 centímetros, 10. A gente consegue encontrar réguas até circulares, assim, ó, arredondadas. Tem régua de todo estilo, tá? De todo tamanho, vários tamanhos, na verdade. Então, esses que a gente consegue encontrar mais fácil, eles têm um padrão de medida, ó, não muda, é aquele tamanho, são chamados de instrumentos padronizados, tá? A trena, como a Pro já disse, olha aqui, ó, a trena ela serve para a gente medir, ó, distâncias mais longas, tá? Coisas maiores. A fita métrica nós usamos para medir, olha, ó, para a gente obter medidas médias, ó, coisas de médio tamanho, né? A régua, ela vai servir para a gente medir coisas menores, tá? Se quer medir um espaço menor, objetos menores, coisas menores, você vai usar a régua, bom? E, continuando, também podemos usar os instrumentos não padronizados. Não padronizados, olha uns exemplos aqui, ó. Palmos, pés, passos, polegada, objetos do dia a dia. Antigamente não existia régua, não existia trena, não existia fita métrica. Como que as pessoas faziam para medir as distâncias ou o tamanho das coisas? Elas mediam assim, ó, usando o palmo, ó, o seu palmo da mão, medindo os pés, tamanho dos pés,
medindo, ó, o polegar, lá, a polegada, ó, usando o seu polegar, dedo polegar. Também usavam objetos para medir, por exemplo, pegava um galho de árvore, ó, ia medindo quantos galhos mais ou menos deu essa distância, o tamanho dessa coisa que precisa saber. As pessoas usavam vários objetos para medir as coisas. Depois, com o tempo, aí fizeram os instrumentos padronizados para facilitar a nossa vida, né? E olha aqui, ó, tá ali, ó, os exemplos que aprendeu, ó, a polegada lá, o dedinho, o palmo, ó, é a mão inteira, a distância do seu dedinho mindinho até chegar no seu polegar. O pé, olha lá, o final do seu pé até o dedão, tá vendo? Esse aqui é o tamanho do pé, tá? E o passo, ó, você abre a perna e dá um passo. Tem muita gente que usa ainda, né, o passo, o palmo, para medir a distância das coisas. Mas, olha só, por que eles são chamados de não padronizados? Porque não tem um tamanho certo para isso aí. Por exemplo, ó, o meu polegar é maior do que o seu, que é criança, né? Ou é maior do que, ele é menor do que o polegar de um homem alto, grande, né? Que aí vai ser maior o polegar dele, ó. O pé, mesma coisa, o pé de um bebê é pequenininho, o pé de vocês, criança, aí com 7, 8 anos, é um pouquinho maior. Pé de um adulto vai ser bem maior. Então, vai mudar de uma pessoa para outra. Vai mudar esse objeto. Se eu usar um galho para medir a distância e você usar uma folha da árvore, vai dar muita diferença nessa medida. Então, por isso que eles são chamados de não padronizados. Certo? Conseguir ajudar? Conseguir entender? Então, vamos lá. Lá na atividade tem instrumentos padronizados e tem instrumentos não padronizados. Então, tomara que a Pro tenha conseguido explicar para vocês. Se ficou dúvida, me liguem, tá? Me chamem por videochamada. Assistam esse vídeo novamente, tá bom? Então, vamos lá, trabalhar atividade de matemática dessa semana. E até a próxima aula. Beijo!